2024 está terminando com o estouro de casos de dengue em Ribeirão Preto, o maior volume da história da cidade. São milhares de registros e várias mortes. Fica o alerta de cuidado para toda a população. De janeiro até o dia 11 de dezembro deste ano, foram confirmados 43 mil casos de dengue. 21 pessoas morreram vítimas da doença. Dessas, 11 tinham mais de 60 anos e a maioria mulheres. Ainda tem 8 óbitos em investigação. Esse é o maior volume da história da cidade. Nem em 2016, quando houve um recorde de registros, teve tantos como agora. É um ano atípico, né? Não só aqui em Ribeirão Preto, mas o Brasil inteiro teve uma situação de epidemia de dengue fora do normal esse último ano, né? Principalmente por essas questões climáticas, de altas temperaturas, altos índices de chuva. Tudo isso contribuiu para que a infestação do mosquito fosse muito alta no decorrer do ano. O período de reprodução dele se torna mais curto, a gente tem mais mosquito nessa época e assim, ele coloca os ovos em água parada. Então, qualquer pequeno recipiente que tenha água parada, ele é um risco à saúde de todos no entorno. Os lixões clandestinos também contribuem para a proliferação do mosquito por causa dos recipientes descartados que acumulam água. O município faz a limpeza com frequência, mas o problema volta pela falta de conscientização de alguns. Outra ação são os arrastões realizados nos bairros aos finais de semana. Durante todo o ano, foram recolhidas mais de 100 toneladas de materiais de dentro das casas, além de 8 mil pneus. 80% dos recipientes, dos focos que a gente encontra no nosso trabalho, são dentro dos imóveis. Então, a gente tem que olhar para dentro da nossa casa e fazer as medidas preventivas dentro das casas. Quais ações a Prefeitura tem tomado e ainda vai tomar em relação a isso? Nesse período agora, nós intensificamos a nossa visita a imóveis nas áreas onde estão tendo casos. Nós também estamos fazendo arrastões para retirada de recipientes aos sábados. Tudo isso para diminuir a infestação do mosquito no município. A Eliane mora no Parque Ribeirão, bem ao lado de um terreno que virou descarte irregular de lixo. Ela retira as embalagens que acumulam água, mas não dá conta de tudo porque jogam materiais o tempo todo. A filha de 3 anos teve dengue há poucos dias e essa é a grande preocupação. A vizinha mesmo ali, mas os 3 netos dela também pegaram. E a dela foi pior, que a dela foi dengue hemorrágica. Aí vai esperar o quê? Quando você morrer uma criança, ou uma senhora, ou um adulto, ou alguma coisa, para o dono, ou que seja, tomar providência, ou a prefeitura? Porque tá difícil. Igual veio a Carvalho aqui, só passou um negocinho aqui e não fez nada. Olha a sujeira, que jeito que tá. E quando chove, fica a água aqui. E fora a água que fica parada lá, ó. Se todos não cuidarem, a tendência é a situação piorar com as chuvas e o tempo quente. O alerta do médico infectologista é que, apesar da maioria não apresentar sintomas, a dengue é uma doença imprevisível e pode levar à morte qualquer pessoa. Eu digo imprevisível porque, diferentemente de outras doenças como a gripe, a Covid, que acometem com maior gravidade as pessoas mais debilitadas, os idosos, as pessoas com doenças crônicas, a dengue, infelizmente, pode matar pessoas jovens e plenamente saudáveis, né? A gente já viu isso acontecer aqui em Ribeirão. E traz essa angústia para a população que a gente nunca sabe em quem ela vai se manifestar com gravidade. Aos primeiros sintomas, procurar o médico. Sim, quanto mais precocemente essa pessoa que tem doença grave for atendida, maiores as chances dela se recuperar e superar a doença, né? Não tratada ou inadequadamente tratada, o risco de óbito aumenta. A reciclagem tem uma grande importância na prevenção. A reciclagem de lixo, que recentemente foi ampliada pela prefeitura, é uma forma excelente de você combater o aquecimento global e também a proliferação do mosquito da dengue. Chama atenção também para as pessoas que têm calhas nas suas casas. É muito comum que as calhas empoçem água, né? Porque ela vai se deformando com o tempo, às vezes acumulam-se folhas das árvores ao redor. Dengue é um problema individual, mas também um problema coletivo. Então é importante que a população se alie ao poder público
para combater essa doença. Medidas isoladas individuais não vão resolver, não vão atenuar o problema no longo prazo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Com relação a esse terreno particular que nós mostramos aí na reportagem, a Prefeitura informou que vai mandar uma equipe ao local para avaliar a situação e autuar o proprietário para que ele realize então a limpeza da área. Para falar mais sobre esse assunto, Vitor Ingrácia Valente, professor doutor em Fisiopatologia da Unesp, conosco, nos atendendo aqui no nosso canal digital da Clube. Professor, bem-vindo aqui, boa tarde. 2024 terminando então com o estouro de casos de dengue em Ribeirão, maior volume aí da história da cidade. O que representa esse cenário na análise do senhor? Boa tarde, André. André, esse cenário, ele está refletindo aqui pelas nossas análises, pela nossa compreensão, uma combinação de fatores climáticos, chuva intensa, temperatura alta, vamos entrar agora no verão, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso vai favorecer a proliferação do mosquito. E tem também, André, a questão dos múltiplos sorotipos do vírus, que eles podem sofrer mutações, podem ficar mais resistentes, causando uma piora na saúde das pessoas. E uma coisa que a gente tem que refletir também é sobre a sobrecarga no sistema de saúde aqui em Ribeirão Preto, local, porque isso é uma preocupação, vai demandar recursos para atendimento aos pacientes, controle da epidemia. Então é isso que a gente tem que refletir, tomar cuidado nesse momento. Professor, diante do que o senhor está falando aí, nessa combinação chuva e calor, a gente está dizendo então que a tendência pode ser de piora com essa chegada do tempo mais quente da agora para frente? Exatamente, André. Como nós acompanhamos que houve uma epidemia muito forte e intensa em 2024, seguindo a análise de tendência matemática, isso é uma tendência matemática de comportamento do vírus. É possível que ocorra uma outra epidemia, não só em Ribeirão Preto, mas no interior do estado de São Paulo como um todo, por causa dessa situação. E aí, o que as pessoas precisam ter noção é eliminar os focos, identificar uma mobilização comunitária também, porque é muito possível a chance de acontecer uma epidemia igual foi a de 2024 ou até pior. Mas se nós tomarmos cuidados também com a capacidade de resposta das entidades municipais, isso vai ajudar a diminuir essa possibilidade de epidemia. Então, é uma coisa que depende muito das atitudes da população e também do governo municipal, no caso, e estadual também. Aí a gente também é importante refletir sobre campanhas mais frequentes para alertar a população, falar para a população o seguinte: olha, 2024 teve uma crise perigosa de dengue e 2025 pode ter também. Depende muito da gente isso. É isso que a gente tem que estar pensando nesse momento, André. É quase que um trabalho conjunto, né? Prefeitura e a população também aliada a isso, porque é uma doença terrível e que pode levar à morte, inclusive, né, Vitor? Leva à morte, como nós mostramos. Exatamente, André. Nós observamos aqui com os dados que vocês apresentaram, 21 mortes. É muita coisa para uma doença que já existe há décadas no país. E como é que essa doença, para as pessoas terem uma noção, como é que ela pode matar uma pessoa? Porque muitas pessoas acham que ela causa só uma febre, mas não, vai muito além disso. Ela causa uma febre que é um aumento da temperatura corporal. Ela pode lesionar também, André, vasos sanguíneos. A parte mais interna do vaso sanguíneo, que a gente chama de endotélio, ela é importantíssima para controlar a nossa pressão arterial. E se ela sofre essa disfunção por causa da dengue, vai vazar líquido e a pessoa pode ter um sangramento interno. E também pode causar o que a gente chama de síndrome do choque da dengue, que é quando acontece uma queda de pressão muito forte e os órgãos vitais podem ir à falência. E a insuficiência de órgãos vitais, nós incluímos o coração, o fígado, os rins e também complicações como convulsão, complicações neurológicas. Se a pessoa passou por uma situação dessa, é muito importante que ela busque um atendimento médico o mais rápido possível no estado, no posto de saúde. Muito provavelmente vai ajudar muito ela a se tratar. Vitor Ingrácia Valente, professor doutor em Fisiopatologia da Unesp, agradeço a disponibilidade do senhor aqui com a gente no Jornal da Clube. Um abraço e até mais, professor.